Olá, bem-vindos à nossa aula de número 40, item 2 do capítulo 4. Capítulo 4, uma primeira análise da categoria ação. A gente viu o item 1, meios e fins, e agora a escala de valores. Antes da gente discorrer muito sobre a subjetivismo das coisas, das escolhas, nós vamos falar sobre a escala de valores e o que isso significa. Vamos lá? A escala de valores. O agente homem sempre escolhe entre várias oportunidades que lhe são oferecidas. Escolha. O agente homem sempre escolhe entre várias, um monte, infinitas oportunidades que lhe são oferecidas. Inclusive, não escolher nada. Prefere uma alternativa e rejeita outras. Estou dando uma ênfase nessa bobagem dessa frase, aparentemente bobagem, para que vocês entendam isso ao longo do livro como um todo, quando explica a subjetividade do lucro, a subjetividade da escolha de se ir trabalhar ou não, de querer ganhar mais ou não. Pessoal, o Tratado de Economia escrito por Mises é imbatível. É imbatível. Costuma-se dizer que o agente homem, ao organizar suas ações, tem uma escala de necessidades ou de valores em sua mente. Com base nessa escala, satisfaz as necessidades a que atribui maior valor. Não gosto de fazer como eu fazia antes, de grifar só um pedacinho. Ah, deixa eu só ver se eu consigo esconder. Deixa eu só ver se eu consigo esconder o painel. Então, com base nessa escala de valor, isto é, satisfaz as necessidades a que atribui maior valor, isto é, as necessidades mais urgentes, e deixa de satisfazer aquelas a que atribui menor valor, isto é, as necessidades menos urgentes. Então, Mises, não quero nota, não. Deixa eu botar nota. Quero assim mesmo. Remover nota. Então, Mises faz o quê? Ele explica que satisfazer as necessidades que se atribui maior valor é satisfazer as necessidades mais urgentes para o agente humano e deixar de lado aquelas que têm menor valor, que são as menos urgentes para o agente humano. Não há objeção que assim se interprete o comportamento humano. Entretanto, não devemos esquecer-nos de que a escala de valores ou de necessidades só se manifesta na realidade da ação. Então, por que isso está grifado? Não devemos esquecer, ao longo do livro da nossa vida, para quem é um economista austríaco, que a escala de valores não é algo que sai de casa com ela. É no momento da escolha. E somente naquele momento. Só se manifesta na realidade da ação. Nós vamos, ao longo do livro, explicar por que disso. Não, mas eu saio de casa com a certeza absoluta de que eu vou escolher tal coisa frente a outra. Você pode até ter essa verdade, mas ela só vai se manifestar na hora da escolha. Estas escalas não têm uma existência real, distinta do comportamento efetivo dos indivíduos. A única fonte da qual deriva nosso conhecimento em relação a estas escalas é a observação das ações do homem. Então, aqui, mais uma vez reforçando, a única fonte. Quando é que nós sabemos qual que foi? Eu estou numa loja e eu resolvo comprar o ação humana em vez do capital de Karl Marx. Eu sei que para satisfazer a minha necessidade mais urgente, que é conhecer, que é aquela vontade de conhecer a ação humana, eu abri mão de comprar o capital de Karl Marx. Péssimo exemplo. Toda ação está sempre perfeitamente ajustada. É que o Capital de Karl Marx é um bom livro para você fazer uma boa dieta e perder peso, né? Emagreça sem saúde, perdão.
Toda ação está sempre perfeitamente ajustada para a escala de valores ou de necessidades, porque estas escalas nada mais são do que um instrumento para interpretar a ação do. As doutrinas de caráter ético pretendem estabelecer escalas de valores segundo os quais o homem deveria agir, embora nem sempre o faça. Atribuem-se a estas doutrinas o papel de distinguir o certo do errado e o de aconselhar o homem sobre que objetivos devem ser perseguidos como bem supremo. Não estamos falando de praxeologia. Olha, toda ação, que no parágrafo anterior, toda ação está sempre perfeitamente ajustada para a escala de valores ou de necessidades, porque estas escalas nada mais são do que um instrumento para interpretar a ação do homem. Já as doutrinas de caráter ético, sejam elas teológicas, nacionalistas, racistas, seja lá o que for, pretendem estabelecer escalas de valores segundo as quais o homem deveria agir, embora nem sempre o faça. Então, esse é o problema. Todo homem com moral e ética não vai escolher a cerveja em detrimento à água. Por que a cerveja custa mais caro que a água, então? Atribuem-se a estas doutrinas o papel de distinguir o certo do errado e o de aconselhar o homem sobre que objetivos devem ser perseguidos como bem supremo. São disciplinas normativas que pretendem saber como as coisas deveriam ser. Então, as doutrinas de caráter ético são disciplinas normativas que pretendem saber como as coisas deveriam ser. Não são neutras em relação aos fatos. Preferem julgá-los à luz dos pontos de vista que adotaram como padrão. Eu acho que todo mundo que não dá valor ao Brasil deveria ser morto como um traidor da pátria. Não consigo nem expressar desse jeito, eu acho. Uma besteira, assim, enfim. A praxeologia e a economia condenam esta atitude, porque têm consciência do fato de que os objetivos da ação humana não podem ser avaliados por nenhum padrão absoluto. Os objetivos finais são um dado irredutível, são meramente subjetivos e diferem de pessoa para pessoa e para a mesma pessoa em momentos diferentes de sua vida. A praxeologia e a economia lidam com os meios empregados para atingir fins escolhidos pelos indivíduos. Não se manifestam sobre questões tais como o sibaritismo, se o sibaritismo é melhor do que o asceticismo. Só se preocupam em verificar se os meios empregados são ou não apropriados para atingir os objetivos que o homem deseja alcançar. As noções de anormalidade e perversidade não têm significado no campo econômico. A economia não qualifica de desarrazoado o indivíduo que prefira o desagradável, o prejudicial e o penoso ao agradável, ao benéfico e ao prazeroso. A economia não tem nada para falar sobre isso. Afirma apenas que este indivíduo é diferente dos outros, que ele gosta do que os outros detestam, que considera útil os que os outros evitam, que tem prazer em suportar a dor que os outros evitam porque os machuca. As noções de normal e anormal podem ser usadas antropologicamente para distinguir entre os que se comportam como a maioria das pessoas e os que são considerados exceções. Casos atípicos e extravagantes podem ser aplicadas biologicamente para distinguir aqueles cujo comportamento preserva as forças vitais daqueles cujo comportamento é autodestrutivo. Podem ser aplicadas no sentido ético para distinguir quem age corretamente de quem age de forma diferente do que deveria. Entretanto, no campo de uma ciência teórica da ação humana, não cabem tais distinções. A escolha de objetivos finais resulta ser sempre
meramente subjetiva e, portanto, arbitrária. Valor é a importância que o agente homem atribui aos seus objetivos finais. Somente a objetivos finais é que se atribui um valor primário original. Os meios são valorados de forma derivativa, segundo sua utilidade e contribuição para alcançar o objetivo final. Sua valoração deriva do valor atribuído ao respectivo objetivo. Só tem importância na medida em que torna possível atingir algum objetivo, algum fim. Valor não é algo intrínseco à natureza das coisas. Só existe em nós. É a maneira pela qual o homem reage para as condições de seu meio ambiente. Forte isso. Da mesma forma, o valor não está nas palavras ou nas doutrinas. É a conduta humana, exclusivamente, que cria o valor. O que importa é como os homens agem e não o que dizem sobre o valor. A retórica dos moralistas e a pompa dos programas partidários têm importância apenas na medida em que possam influenciar ou determinar as ações dos homens. Grifa-se, e para a gente encerrar, que depois a gente vai entrar a escala de necessidades, explicando que não existe tal coisa, mas aqui vale uma coisa importante, pessoal. É justamente os fatos, como são, a conduta humana na escolha que cria o valor. O que importa é como os homens agem, e não o que dizem sobre valor. Não importa o que os homens dizem sobre a igualdade ser maravilhosa, se na verdade todos nós queremos nos sobressairmos como seres humanos. Este é o ponto. E esse é o ponto porque Milley está fazendo história. Eu vou pedir para o computador me ensinar. Ah, aprendi. Parar de interromper e até a próxima aula número 41.